Bom dia, bom dia, bom dia. 5h36, talvez 5h37. Hoje são 19, quinta-feira. Deixei a guma digital ali de lado e a primeira página do meu note, onde me informa com mais segurança a data, o dia e a hora. Mas assim, vim da cozinha, fui fazer um café e experimentei agora. Ficou frio, que eu demorei muito, ele está sob o vento do ventilador, a xícara. E esfriou, eu gosto dele bem quente, mas não dá mais tempo. Como diz o Conde, sabe, ele é o ele é o técnico de si mesmo, certo? Ele não tem equipe, sabe, tudo é ele que faz, tudo é ele que prepara. Ele é artesanal, certo? Ele é youtuber de fundo de quintal que nem eu sou pior do que ele, certo? Ele tem mais informações do que eu, tem mais militância nesse mundo do que eu. Tem mais rodagem, rapaz, sabe? Mas eu vim da cozinha, cabeça cheia de ideias, dormi ontem cedo, me recolhi cedo, aqui em Belém tem chovido bastante e o dia nasce nublado e quando na parte da... Às vezes chove de manhã, dá logo uma ensaiada, chove de manhã. Aí o telhado, sabe, dessas telhas aí que eu não sei dizer o nome, antes as telhas eram de amianto, agora eu não sei qual é o material que é feito. E é um telhado grande, longo, a casa é longa, grande, sabe? E deve receber muito sol. Ela é boa para receber, rapaz, aquela tecnologia de eletricidade, sabe? Solar, tá certo? Assim que tiver uma grana, que eu não sei quando, acho que eu vou fazer, sabe? Instalar essa tecnologia aqui em casa. Mas por curiosidade de tecnologia. Mas veja que cuidei então. Sim, eu falava do tempo e o tempo. Deixa eu ver uma coisa aqui na memória. Não, a memória do celular tá boa. Estou com 2 minutos de vídeo. E a câmera tá bem aprumada aqui. E rapaz, aí o seguinte, o tempo nublado, o dia começa nublado, certo? E cai uma chuva pela manhã, dá uma esfriadinha já no telhado e depois disso continua nublado e quando é pela parte da tarde, ali depois das 15 horas, sabe, 16 horas, 17 horas, o tempo fecha, chove bastante. O piso térreo da minha casa está com um problema, sabe? Primeiro que ele não é habitado, segundo que ele não é conservado, terceiro que está havendo entrada de água, da água, a calha lá do telhado. O telhado aqui é em V, tá certo? E a, instalei uma calha, antes não tinha nada, certo? Eu fiz uma drenagem, instalei a calha, mas só que a calha ela não absorve, não é absorve, ela não recolhe toda a água do telhado, tá certo? A força da água é mais forte, bate na calha, espirra para fora, a calha enche, esborra, sabe essa coisa toda? E cai no quintal e penetra, sabe, pelo chão, sabe, e invade a parte do térreo da minha casa, sabe. Eu penso que ali, sabe, a estrutura, a base de estrutura e de sustentação da casa, acho que está abalada, rapaz, olha. Mas fazer o que, tá certo? É o que tem, é o que se tem. E veja que eu estou falando disso, lembrando do tempo, e lembrando que aqui sim, e veja que o que tem isso a ver? O tempo com a história, e a história e o tempo, o ser e o, o ser e o tempo é uma obra do cara, como é que chama aquele nazista escroto, Martin Heidegger, sabe? Eu tenho que lembrar esse nome, Martin Heidegger, sabe? E quando eu lembro dele, eu lembro de um jurista constitucionalista, sabe, que o Pedro Serrano ama. O Pedro diz, sabe, que é um dos maiores constitucionalistas do mundo contemporâneo. Eu acho que ele já morreu. E quando ele fala, o Pedro, ele deixa escorrer assim, sabe, um prazer pelos cantos da boca, sabe, uma saliva assim, sabe. E eu não entendo, rapaz, esse pessoal, sabe? O Pedro é doido para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou tomar um gole de café que eu não sou besta. E
Ele lembra Carl Schmitt, é o nome do cara, tá certo? O cara que criou uma teoria, uma ideologia que sustenta, sabe, o comportamento de Hitler, mas eu não sei bem como é que é assim, tá certo? Eu quando penso no Hitler, sabe, eu penso num analfa, tá certo? Um cabo escroto do exército, parecido com o Bolsonaro aqui, um tenente escroto do exército também, tá certo? Um cavalariano. Outro dia passou um vídeo, o Bolsonaro se exibindo naquele mundo de rodeios de São Paulo, sabe? E do Mato Grosso, sabe? Ele andando ali, sabe? A cavalo, sabe? E ali, sabe? Se esnobando para dizer que ele era da cavalaria, tá certo? Mas vejam, Bolsonaro e Hitler para mim são dois analfas, sabe? Dois caras sem cultura, dois caras aí, sabe, para quem a vida não tem importância. A Hannah Arendt falou da banalidade, a banalidade do mal, sabe? Eu falo a banalidade da vida, tá certo? A visão que tem aí a classe dominante sobre a vida, e eu penso que eles pensam, desenvolvem a ideologia da banalidade da vida, a vida não vale nada, tá certo? O que vale é o dinheiro e o que o dinheiro compra, tá certo? Eu acho que é isso, o resumo, sabe, moral, sabe, de uma visão de mundo, sabe, de um zeitgeist, de um espírito, sabe, do tempo, o espírito do tempo capitalista, o espírito do tempo imperialista que move o mundo hoje. Para hoje eu anotei umas coisas, ontem o site 247 de interessante e por conta do meu recolhimento cedo, tá certo? Sim, eu falava ainda agora que eu me recolhi cedo por causa do tempo, que o tempo, sabe, eu estou aproveitando para descansar meu corpo, sabe? Poupar, não quero poupar porra nenhuma, mas para descansar o corpo, descansar a mente, tá certo? E assim, sabe, e pensar. Aí eu entro no mundo da internet, mais ou menos, tá certo? Eu entro no YouTube e vejo uns documentários aí que tem, tá certo? E no momento o algoritmo combina comigo, sabe? E fica me espevitando, mandando documentários históricos de um modo geral, tá certo? E eu aprecio essa coisa aí de história natural, de história cultural mesmo, sabe? Da história ali do mundo greco-romano, sabe? E vou deixando essas ideias entrarem na minha cabeça e ao mesmo tempo que eu faço reflexão, tipo assim como quem tá fora da floresta, olhando a floresta de fora, olhando a floresta feito um drone, sabe? Ontem a Portela não teve que fazer, introduziu no desfile dela, sabe, um drone, sabe, com um sujeito trepado nele, sabe? Imediatamente a ANAC, sabe, mandou um comunicado para a escola, sabe, dizendo que eles estavam sendo fora da lei ali, sabe, que eles não podiam estar fazendo aquilo, porque não se pode usar drone assim impunemente, tá certo? E eu imagino eu trepado num drone, tá certo, olhando aqui uma floresta imaginária, sabe, que é a floresta do mundo, do movimento do mundo, tá certo? As pessoas e as coisas, a superfície e o tempo, tá certo? O ser e o tempo, como diria o Martin Heidegger, sabe? E veja, mas não com a escrotice dele, tá certo? Porra, o Heidegger foi fora, ele foi afiliado ao partido nazista. E quando eu falava que o Trump era um ignorante, ele se aproximou, sabe, do Mussolini. O Mussolini, eu acho que tinha mais ideias na cabeça a respeito de socialismo, tá certo? E quando eu falo no Mussolini, eu me lembro do Antônio Gramsci, que foi um italiano que fundou o Partido Comunista Italiano, o PCI, tá certo? E foi adversário, foi contemporâneo do Norberto Bobbio, não sei se eles se conheceram, sabe? Eu não sei se o Gramsci frequentava a academia, mas me parece que o Gramsci era de uma família de classe média italiana, tá certo? Eu não sei qual era a cidade que eles viviam. E me parece que o Bobbio, eu estou falando do Bobbio, certo? E a família do Bobbio, sabe, era de classe média e o pai dele me parece foi professor e ele foi professor também e desenvolveu estudos jurídicos. O Gramsci, aqui na Universidade Federal do Pará, pelo que eu sei, e
por um tempo que eu tentei fazer ali uma pós-graduação de mestrado e não consegui êxito, mas eu pegava, aproveitava para pegar ali os textos que eles ofereciam para dar suporte de referencial teórico para as provas que a gente fazia. Eu lembro que de uma vez, rapaz, eu cheguei a ir até a banca, certo? Para defender meu projeto, meu pré-projeto, tá certo? Mas fui reprovado. E nessa época, nesse mesmo grupo desses que estavam fazendo aí a prova de concursandos, tá certo? Estava um procurador federal da República, tá certo? Eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas esse cara ele foi reprovado, rapaz, sabe? Ele tirou no braço a vaga, sabe? Cursou, creio eu, sabe? Mestrado, não sei qual foi ali, sabe? A área, sabe? Que ele enveredou, sabe, fazer pesquisa dele ali. Mas esse cara, rapaz, sabe, ele acho que ele teve notas mais baixas do que eu. E ele ganhou porque foi considerado por ser procurador da República aqui em Belém do Pará, tá certo? Eu acho que isso pesou na hora e os caras, sabe, por questões assim, por questões impróprias, inadequadas, imorais, tá certo? Deram a vaga para ele. E eu cheirei a vara do Batista para limpar a vista, tá certo? Não consegui, sabe, não consegui entrar no mestrado e não tenho mestrado, portanto, tá certo? Que eu tenho são 3 títulos de graduação e uma pós-graduação lato sensu em saúde pública, tá certo? Que foi interessante e fiz na Universidade Estadual do Pará. Deixa eu tomar um gole de café. Com isso eu quero dizer que eu não sou um ignorante filho da puta, tá certo? Eu convivi com pessoas, sabe, e que me trataram assim de uma maneira assim, sabe, como se eu fosse um ignorante filho da puta, tá certo? Quem quiser que me entenda do que estou falando. Outro dia eu revelei para minha filha, sabe, que eu tinha assim uns ressentimentos, sabe, uns ressentimentos pessoais, sabe, de umas relações que eu tive aí, tá certo? E eu creio que eu falei para pau, para pedra entender, tá certo? Eu acho que ela entendeu isso. Mas o fato é que tanto o Hitler quanto o Bolsonaro e quanto o Mussolini, para mim eram filhos da puta, sabe, analfabetos. O Mussolini se aproximou do mundo da política, sabe, deixou entrar na boca dele a palavra socialismo, sabe, e ele inventou essa coisa aí de socialismo, só que o Marx se derrubou, rapaz. Tem socialismo e socialismo, tá certo? O socialismo do Marx é o socialismo científico, tá certo? Apoiado numa teoria, sabe? O pessoal vai dizer que é elitismo, que seja elitismo, tá certo? Mas tem o materialismo científico, tá certo? Que não é esse banal aí. Ele tinha uma porrada com Proudhon, a quem ele chamava, sabe, socialismo ingênuo, tá certo? Creio eu, romântico e idealista, tá certo? O Marx foi um idealista, eu falei, certo? E o Marx foi um realista. O Hegel é chamado de idealista também, e nisso, me parece, se estabelece a diferença entre o materialismo histórico do Hegel e o materialismo histórico de Marx, tá certo? E veja que o Mussolini, sabe, se apropriou e, sabe, e desenvolveu o fascismo dele com base, digo melhor, desenvolveu o socialismo dele com base no fascismo, sabe, com base em teorias. Eu estava vendo que aqui no Brasil se instalou o integralismo, aquela mesma coisa que teve em Portugal, que teve na Espanha, tá certo? E essa porra veio parar aqui no Brasil, eu não sei de onde era o Plínio Salgado. É Plínio Salgado é o nome daquele porra, aquele integralista do caralho? Eu acho que é. E essa pauta que esses caras aí, sabe, defendem a partir da família, família é Deus e pátria, essas coisas assim, tá certo? Pátria, família e não sei mais o que, eu não sei dizer direito, tá certo? Mas eu penso que essa coisa foi bater no carnaval, rapaz, sabe? Uma escola de samba aí, a Acadêmicos de Niterói, uma escola que subiu de um grupo, sabe? Não A para o grupo A, tá certo? Não sei em que grupo estava ela. E em 2017, uma escola pequena, uma escola sem recursos, e o carnavalesco, né, o cara que bola ali, sabe, as ideias, bola a ideologia, sabe, bola ali, sabe, a parte teórica,
tá certo? A parte teórica, científica, entre aspas, do carnaval ali, sabe? Ele veio de uma derrota, de onde foi? Onde foi que ele levou uma paulada? Não sei se foi na Tuiuti ou não sei que escola foi, tá certo? Onde ele levou o tema do Paulo, como é que chamava aquele artista? Paulo o quê, rapaz? Que morreu de Covid, sabe? E ele aproveitou ali a quentura da morte daquele sujeito e levou o tema, sabe, como enredo de carnaval e levou ferro, a escola dele foi rebaixada numa situação parecida com essa da Acadêmicos de Niterói, tá certo? E a Acadêmica de Niterói, rapaz, resolveu prestar uma homenagem pro Lula, de modo que hoje a grande porrada, sabe, que tem no Brasil, sabe, é a derrota da Acadêmicos de Niterói que foi rebaixada. Vou aproveitar para tomar um gole de café. Mas veja que essa polarização no mundo, sabe, no Brasil que nós temos hoje, entre lulismo e antilulismo, tá certo? Lulistas e antilulistas, tá certo? E a grande porrada que se vai ter, sabe? O pessoal diz que o Bolsonaro lá na Papudinha, sabe, vibrou, né, com a derrota do Lula, tá certo? Com o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói. Mas veja que aqui, sabe, eu fiz umas anotações a partir do trabalho que fez ontem, uma entrevista que deu o Rei Aragão. Deixa eu pedir licença para a Gumba, hoje ela está solitária aqui, tá certo? A Guma Digital eu não quis colocar porque eu estava precisando de espaço, estou com 16 minutos de vídeo, então deixa eu cuidar logo aqui. Veja que hoje é quinta-feira, tá certo? Quinta-feira, dia 19 de fevereiro, que não me lembra nada, sabe? Porra, bicho. E são agora 5 horas e 53, não sei se eu estou atrapalhando. Eu estou ali com uma foto de um cara chamado Peter Thiel, tá certo? E quando eu falo do Peter Thiel, eu quero chamar aqui o Rei Aragão, deixa eu ver se eu consigo. Aqui do Rei Aragão. Já vi que o Rei Aragão, eu queria saber quem era o Rei Aragão, tá certo? Ele esteve ontem no Brasil 247, é um site, um canal que eu faço formação jornalística. Eu estou vendo aqui, olhando aqui a timeline, tá certo? Aqui a página a página na internet, no Google. E aqui está falando, ele tem aqui ele tem um perfil no Instagram, tá certo? Rei Aragão, e ele coloca assim, o subtexto: por que toda operação da PF parece um roteiro repetido contra o governo Lula? Repito, porque toda operação da PF, Polícia Federal, parece um roteiro repetido contra o governo Lula. Quando ele fala isso, ele está lembrando de um roteiro de comportamento antipetista, um comportamento político que lembra um ex-juiz federal chamado Sérgio Moro e um ex-procurador da República chamado Deltan Dallagnol. E esses caras, segundo dizem, sabe, são agentes infiltrados da CIA, tá certo? E fizeram um trabalho aqui no Brasil para desbancar esse movimento que o Lula começou em 2002, tá certo? E um movimento que cria aí, sabe, um percurso de forças políticas pela esquerda, tá certo? Não necessariamente marxista. E hoje no Brasil a sociedade brasileira é uma sociedade burguesa, uma sociedade capitalista, uma sociedade liberal e, portanto, aí, sabe, marcha com apoio, sabe, entendendo que a economia domina, sabe, domina os rumos, domina a economia domina a pauta aqui, sabe, a pauta mundial, a pauta das discussões, porque é a economia que dá sustentação para a classe social burguesa que domina aqui o Brasil, tá certo? Para ir fazendo a condução e fazendo o governo. Eles não entendem, esses caras, por que o Brasil não tem um governo de um empresário, tá certo? A pausa foi por conta de um gole de café que eu tomei. Então nós temos essa luta aqui no Brasil, tá certo? O Brasil, um território imenso, é um território, se falemos do território, da base material onde nós estamos, é uma base territorial histórica diferenciada, tá certo? Veja que o Brasil é o maior território dentre o território dos outros países que compõem aqui a América do Sul, tá certo? A fala é lusitana e não espanhola, tá certo?
E veja, tudo isso constitui uma diferença que dá aos brasileiros, inclusive a mim, uma distinção, sabe, uma relevância e cria assim, então, uma atração e olhares para cá, tá certo? Por conta do tamanho do território, tá certo? E da localização e das riquezas que esse território tem e que atrai do mundo a cobiça, tá certo? Esse é o ponto. E os capitalistas locais aqui, sabe, a elite nacional, ela não entende por que, que não tem um governo que pratique o liberalismo político e o liberalismo econômico forte aqui, é neoliberal, sabe, estrondosamente é liberal, terrivelmente liberal, tá certo, neoliberal, porque tem um cara, rapaz, tem umas forças aqui, umas forças com base em intelectuais de esquerda, principalmente, tá certo? Porque, veja, nós temos o Lula à frente do movimento, mas quem empurrou o Lula para frente, quem deu guarida para ele, sabe, quem deu espaço político para ele, foram as forças intelectuais, as forças dos intelectuais, as forças de professores da academia, tá certo? As forças de escritores, as forças de filósofos, tá certo? As forças até espiritualistas, como da Igreja Católica, que empurraram o Lula para dentro de um espaço, para dentro de um movimento, tá certo? O movimento que constitui hoje o movimento petista, tá certo, por assim dizer, tá certo, porque o Lula fundou um partido junto com outros aí, todo dia cai um combatente, sabe, um fundador do PT. Recentemente caiu o Renato, que é o nome do cara, eu não lembro, mas ele era do PC do B, tá certo? Todo dia, sabe, a velha guarda do. Das velhas guardas que tem aqui, das forças que colocaram Lula, empurraram Lula na oportunidade, sabe, para o fronte, tá certo? Vai estar caindo porque o tempo está levando, a idade, doenças, aquela coisa toda. Eu vou tomar um gole de café que eu não sou besta quando já são 21 minutos de vídeo. Tudo isso porque eu quero falar do rei Aragão, tá certo? Então veja que aqui nós temos hoje a operação da Polícia Federal sendo deslanchada a partir deslanchadas, eu falei operações, deslanchadas a partir do Supremo Tribunal Federal, apurando questões político-jurídicas que estão ocorrendo, principalmente, sim, esses acossamentos, esses ataques aí, tá certo? Hoje a extrema-direita está atacando o Brasil direto. E agora para 2026, que é o ano eleitoral, rapaz, elas vêm com cacete, esse é o ponto que eu quero ver se eu consigo chegar. E veja que a Polícia Federal, de certa forma, e o Supremo Tribunal Federal são aparelhos ideológicos de Estado, tá certo? E veja que por mais que o Andrei, o diretor da Polícia Federal, esteja hoje na Índia com o Lula, tá certo? Veja que pode ser, ontem a Sara Ghosh falou, sabe, que quando ele apareceu no mundo da política aí, ele exibia tatuagens no corpo com as feições do Guevara, do Che Guevara, tá certo? Então pode ser que o Andrei seja um cara de esquerda, tá certo? E ele está na Índia por causa disso, tá certo? E está ali, sabe, para ser isolado um pouco aqui do que está acontecendo no Brasil. Mas o Brasil hoje está fervilhando, rapaz, com esses ataques hoje que a extrema-direita está promovendo. Aí, sabe, se colocou um cara chamado Daniel Vorcaro na cena, tá certo? Para mim esse cara é um fantoche, como o Epstein foi um fantoche, como o Trump é um fantoche. O rei Aragão fala coisas assim parecidas. Ontem o rei falou dessas três pessoas. Ele não falou do Bolsonaro, não me lembro. Mas eu acho que ele deve ter falado do Sérgio Moro, por exemplo. Um bando de fantoches para dizer que são agentes colocados na cena, tá certo? São atores colocados na cena para ali produzirem ali, sabe, atos, tá certo? E ações, tá certo? Câmera, luzes, câmeras, ação, tá certo? Esses atores aí entrarem em cena e produzirem ações aí para compor, sabe, a fazer o filme, tá certo? Do que está, do que aí, sabe, do que está acontecendo, tá certo? Mas veja que o mundo está marchando, tá certo? E no momento que o Andrei está lá na Índia junto com o Lula, tá certo? Mas as coisas estão acontecendo aqui, o Xandão fazendo combate, tá certo? A PF, sabe, fazendo investigações, mas o que o Aragão fala aqui, sabe, é porque toda operação da PF parece um roteiro repetido contra o governo Lula. Quando ele coloca essa frase aí, tá certo? Ele está perguntando, ele está
trazendo à memória, tá certo, o que aconteceu em 2016, quando a presidenta Dilma foi deposta do cargo de presidente por conta de todo o movimento que houve de uma primavera colorida que aconteceu no Brasil aqui a partir de 2013, tá certo, quando foi deflagrado aí, sabe, um movimento contra o governo do PT da época, tá certo? O fato é que nós temos hoje no Brasil uma luta contra o petismo, tá certo? Que vai lembrar ali a luta do tempo da ditadura militar que se formou a partir de intelectuais que constituíram ali um movimento progressista, um movimento de esquerda, um movimento marxista, não marxista, tá certo? E aí eu vou clarear aqui um pouco o Antônio Gramsci e o Norberto Bobbio, tá certo? E eu falava, quando falei ali, sabe, de que eu enveredei, quis um dia fazer um mestrado e conheci o Norberto Bobbio, tá certo? Mas o Norberto Bobbio eu já tinha conhecido a partir de um livreto que circulou, uma companheira que eu tive, fazia pesquisas em pedagogia e trouxe para dentro de casa um livreto do Bobbio, tá certo? Foi isso? Ou não, não lembro, não sei como é que foi. Sei que eu conheci um livreto do Bobbio, do Norberto Bobbio, esquerda e direita, mais ou menos assim o título, tá certo? Se eu desse um Google aqui, eu conseguiria localizar, onde ele pugna o Bob dizendo que essa história de esquerda e direita não existe mais. Aí ele fala de um partido, de uma força política chamado PSL, que se tornou aqui no Brasil, é um partido político, o PSL, que já me parece levou farelo. Tomar um gole de café. Mas o Norberto Bobbio, ele perambulava no tempo de Gramsci, no tempo de Mussolini, sabe? Enquanto o Gramsci foi para a cadeia, sabe, por conta de suas ideias, por ser um agente comunista, um pensador, um sindicalista talvez, tá certo? E um militante político,